Olá! O designer de interiores sempre foi visto como um vilão para os arquitetos. Será que isso realmente acontece? O que é designer de interiores? Esse é um tema bem polêmico e deixa muitos profissionais inquietos sobre esse assunto. Sou Milena Chá, designer de interiores, e eu vou tirar essas dúvidas sobre esse tema tão polêmico com vocês. O designer de interiores versus arquiteto. O designer de interiores é o profissional que projeta e planeja espaços internos, buscando o apelo estético e funcional do ambiente. A profissão foi regularizada em 2016 e você pode obter maiores informações na ABD, Associação Brasileira de Designer de Interiores. O arquiteto é o profissional que projeta ambientes e faz o planejamento. É uma profissão muito abrangente e que pode desenvolver espaços internos, mas também externos. Na Faculdade de Arquitetura de Interiores não é tão específica e focada como a Faculdade de Design de Interiores. A arquitetura de interiores desenvolve projetos e execução de projetos. Entre tantas outras atribuições onde o profissional pode trabalhar, ele está também voltado a executar trabalhos mais estruturais, em que o designer já não pode se envolver. Dentro dessas atribuições, também cabe ainda ao profissional de arquitetura a parte de aprovações de projetos em órgãos públicos, como nas prefeituras. E também ao desenvolver o RRT, que são registros de responsabilidade técnica, onde alguns condomínios, prédios e algumas obras pedem esse registro para se ter um profissional responsável tecnicamente pela obra. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil é o CAU, é o conselho que cuida da regularização e principalmente da fiscalização da profissão. Dentro dessa explicação rápida, eu mostro que ambos podem trabalhar com designer de interiores. Claro que respeitando as normas e legislações de cada um. Mas não sou mestre em normativas, então aqui eu só passei rapidamente um pouco do que eu li e interpretei dessas normas e atribuições de cada profissão. O que vejo principalmente de diferenças dentro dessas profissões foi realmente o que ao longo do tempo da minha carreira eu fui sentindo e observando. Mas eu deixo o espaço aqui livre para que você possa fazer seus comentários e juntos nós irmos descobrindo mais sobre as duas profissões. E aí vamos seguir as diferenças. Arquiteto. Pontos positivos do arquiteto. O arquiteto, ele pode se envolver em etapas como a parte estrutural de uma obra, como remover paredes ou ainda no projeto de fachadas e projetos externos. Pode fazer encaminhamentos de projetos para os órgãos na prefeitura e esse profissional ainda pode desenvolver a RRT, que é o Registro de Responsabilidade Técnica da Obra. Mas o ponto negativo, que na faculdade de arquitetura não se aprende ou ainda se dá uma pincelada rápida sobre mobiliários, iluminação, etapas de interiores que são bem específicas. E aí, né, na faculdade de arquitetura, geralmente não se tem esses pontos. Para se ter um conhecimento maior, o profissional geralmente ele tem que sair da faculdade de arquitetura e depois se especializar na faculdade de interiores, ou ainda conseguir um estágio ou um trabalho na área de interiores para adquirir mais conhecimento técnico. Design de interiores. Positivo. Sua faculdade, ao contrário da arquitetura, é totalmente focada no projeto e execução de interiores. Ele estuda a fundo a cada etapa deste projeto, desde iluminação, gesso, decoração, detalhamento de móveis e tantas outras etapas que se precisa para o desenvolvimento de um projeto interno. Ele sai da faculdade bem mais preparado tecnicamente, mas claro, a experiência vem depois no dia a dia. Lado negativo. A sua limitação realmente é o estrutural. O profissional de design não pode se envolver nessa etapa e sempre vai precisar de um auxílio do seu parceiro, tanto engenheiro como arquiteto. Na execução da obra,
não pode ir mais a fundo a questões de mudanças de paredes, algum ponto hidráulico que precisa de um projeto mais complexo. O designer de interiores ainda também não pode encaminhar projetos para órgãos públicos e nem desenvolver as RRTs, que no caso são os arquitetos, e as ARTs, que daí são dos engenheiros. São algumas dessas questões que não podem ser feitas. Com base nessas principais diferenças, eu consigo ver bem a parceria entre esses profissionais, pois nesses anos de carreira a gente vai sentindo as etapas e vai sentindo a falta e aonde a gente pode ou não se envolver nas etapas das obras. E aí foi então que buscamos parceiros para nos atender numa demanda do escritório que foi aumentando, que seria o projeto arquitetônico e o encaminhamento de projetos para os órgãos da prefeitura. Pois como nós, designers de interiores, claro, não podemos trabalhar também nem com arquitetônico, não podemos também encaminhar esses projetos para esses órgãos. Mas nossos clientes, por nós termos experiência em interiores, eles vêm nos buscando para auxiliá-los e solucionar esses problemas e essas etapas para eles, para unir o arquitetônico e também o design de interiores, porque no decorrer do processo eles foram sentindo falta dessa junção dos dois profissionais. E para isso foi fundamental a importância nesse processo de fazer uma boa parceria. E foi com base nessa parceria que eu consigo hoje desenvolver projetos arquitetônicos internamente no meu escritório, junto ainda com o trabalho dos engenheiros. Uma forma melhor de solucionar problemas internos, desde alinhamentos de paredes, pontos elétricos, hidráulicos, e com a ideia amadurecida dos dois trabalhos juntos no interno. Geralmente a economia na obra, com essa junção desses dois profissionais, tem um valor considerável para o cliente no final da obra. Essa parceria, ela ajuda sim o cliente a ter um resultado incrível e consegue alinhar questões e resultados estéticos e funcionais que ficam incríveis na obra. Essa parceria, além de um melhor resultado para o cliente, ele gera também um custo mais baixo, estético melhor e funcional, que vai proporcionar tudo isso através da parceria com essas três mãos de obra: designer de interiores, arquiteto e engenheiro. Além dessa etapa, gera ainda um outro ponto que eu acho fundamental na nossa área: a indicação. A indicação, para muitos escritórios de arquitetos, não trabalham com essa parte de interiores. E aí pode-se fazer uma parceria entre os dois profissionais. Geralmente os arquitetos, eles gostam mais dessa parte arquitetônica, projetos externos e fachadas. E aí a gente pode sim usufruir desse gosto deles e unir as nossas duas funções. Por isso eu falo que é tão válido essa parceria. Você pode solicitar os serviços dele, como ele também pode solicitar os seus serviços. O cliente ainda pode optar em fazer o arquitetônico e interiores com o mesmo profissional, mas ele pode pedir uma parceria, o arquiteto, para um designer de interiores, para que ele se dedique a essa etapa, enquanto o arquiteto ele vai seguindo no projeto arquitetônico e ambos juntos vão pensando em melhores soluções para esse imóvel, trocando ideias, trocando informações. Essa troca ela acontece também com o designer de interiores. Ele fecha um pacote com o cliente e contrata o arquiteto para também lhe auxiliar. O arquiteto pode pegar o designer de interiores também e que é especialista no projeto. Por exemplo, o designer de interiores hoje, ele pode ser exclusivamente focado em especialista em interiores. E com isso, ele ainda abre segmentos dentro desse trabalho. Os profissionais podem se voltar num nicho exclusivo, por exemplo, serem especialistas em projetos residenciais ou ainda somente em reformas residenciais ou clínicas hospitalares ou projetos de iluminação, enfim. Hoje o profissional ele pode focar no nicho e quanto mais focado ele for nesse nicho, mais especialista ele é no assunto. E se o arquiteto ele estiver desenvolvendo um projeto, por exemplo, de uma clínica médica, ele pode contratar o designer de interiores que é especialista nesse nicho.
Ele vai saber todas as normativas, posicionamentos, melhores ideias pensando na ergonomia do paciente, mas também do profissional. Vai saber sobre questões como normas sanitárias, entre outras informações mais específicas desse projeto. E olha só a economia de tempo que o arquiteto ele vai ter. Ele pode focar em outras etapas desse projeto, deixando o designer focado no interior e ele resolvendo questões estéticas, funcionais que ele precisa resolver, assim como também ele pode pegar, por exemplo, um designer especialista em iluminação para desenvolver a melhor iluminação para aquela clínica, né? Melhor iluminação para aquele espaço. Essas parcerias, elas trazem muitos benefícios e assim, gente, tem espaço para todo mundo no mercado. O importante é você entender que um trabalho ele é bem desenvolvido quando se tem trabalho em equipe. Quando nós pegamos uma obra grande que envolve construir a casa para o cliente, nós cuidamos de tudo para ele, inclusive a parte arquitetônica e acompanhamento de obras. Nós esboçamos junto com o cliente um esboço arquitetônico, uma ideia e depois contratamos o engenheiro e o arquiteto para desenvolver esse projeto de acordo com essa necessidade do cliente. Nós trabalhamos em parceria com esses profissionais para pensar melhor no layout interno junto com esses profissionais. O engenheiro cuidando da parte estrutural, da parte elétrica e hidráulica. O arquiteto com a parte arquitetônica, encaminhamento dos projetos aos órgãos públicos e nós com o trabalho de interiores e gerenciamento de obras. É um trabalho em equipe que com certeza vai gerar um resultado melhor para o cliente. Cada um com sua especialidade e trabalhando em conjunto para o melhor resultado, um resultado perfeito ao nosso cliente. Nessa obra, o cliente ele está em contato com o meu escritório, mas nós estamos com uma equipe para atender ele. As conferências das etapas, elas são feitas pelo engenheiro e nós ficamos felizes em ter ele na nossa equipe. Nos sentimos seguros e, claro, o cliente também se sente seguro. Na etapa do projeto ainda, rabiscamos um esboço com o cliente, mas o toque final é do profissional de arquitetura. Por quê? Ele tem as melhores sugestões. Ele observou com cuidado o posicionamento do sol, ele observou com cuidado a questão da ventilação do espaço, como esse vento, essa questão da circulação vai acontecer dentro desse espaço. Ele pensou inclusive na iluminação natural para gerar economia ao cliente. Nós cuidamos para que os pontos elétricos, os pontos hidráulicos fossem posicionados de acordo com o novo mobiliário projetado. E claro, vamos avaliando a sugestão do profissional que nos passou a questão da iluminação natural. Vamos posicionando os móveis e mobiliários de acordo com o final da tarde o cliente ele possa aproveitar, por exemplo, o pôr do sol. São pequenos detalhes que dentro de uma obra fazem muita diferença. Essas observações a esses pequenos detalhes. O engenheiro, por exemplo, ele acompanha o projeto e aí ele nos ajuda a solucionar posicionamentos e colunas. Até mesmo nesse posicionamento da escada, por exemplo, para não prejudicar a parte estética da casa. Nós pensamos em tudo isso por quê? Para nós não termos surpresas nesse espaço. Por exemplo, termos uma viga a 2,40 do chão, que se tivéssemos que fazer um rebaixo do gesso atrapalharia muito o pé direito da casa. E não se engane, isso é muito comum acontecer. E o designer de interiores depois tem que rebolar para achar soluções para juntar a questão do gesso e iluminação com aquela viga horrorosa que está muito baixa, porque não foi pensado antes no interior. Incluir essas informações no projeto antes e pensar em todos esses detalhes é que vão fazer diferença na obra. Com os 3 profissionais alinhados com todos esses cuidados, preservando esses detalhes e a experiência de cada um, a obra com certeza vai ter um resultado muito melhor. Por isso eu fico muito triste quando eu escuto arquitetos falando mal de designer de interiores ou vice-versa.
Ambos, dos dois lados, são profissionais competentes, arquitetos e nós, designers de interiores. Nós não estamos roubando a profissão de ninguém. E nós, designers de interiores, sim, somos muito competentes. Por isso eu peço que parem de julgar os profissionais. Assim como o designer de interiores, parem de falar mal dos profissionais de arquitetura que não sabem projetar casas ou ainda não sabem desenvolver direito interiores, como novamente peço para parar de julgar. Eu confesso que eu mesma nem me posicionei em alguns momentos fazendo esse julgamento. E quando eu percebi o tamanho do erro e da injustiça que eu fazia, porque eu não conseguia ver o quanto a profissão do arquiteto é linda, eu não conseguia entender até precisar deles e estar bem pertinho do lado deles como parceiros. A minha admiração por alguns desses profissionais aumentou mais ainda, porque eu vi que é realmente um trabalho em equipe e eles estudam muito e tem muito conteúdo para aplicar para a gente. E eu também já me senti na pele no olhar fulminante de um profissional de arquitetura, me julgando quando soube que eu estava envolvida num projeto maior, onde tinha inclusive projeto arquitetônico. Mal sabendo ele que por trás de todo esse trabalho eu tinha um baita parceiro arquiteto e um baita parceiro engenheiro para me ajudar e me auxiliar nesse projeto. Nessa fase em que vivemos, o confinamento, o tempo parado, pois é essa sensação que eu tive nesses primeiros 7 dias de quarentena, eu comecei a refletir e a perceber o quanto as pessoas gostam de apontar os dedos e gostam de julgar. E nada se faz para mudar esse cenário que nós estamos vivendo. Por isso cabe a cada profissional avaliar o seu trabalho, avaliar o seu comportamento e principalmente diminuir o julgamento. Somos todos mais fortes quando estamos juntos e unidos. Designer versus arquitetos. Diferenças na profissão, mas podem ser belos parceiros.